Bom dia, pessoal. Vamos lá? Bom dia, Olá, quem fala? é a Maria Vitória. Oi, Maria Vitória. É que não tá aparecendo um número aqui. Não tá aparecendo seu nome. É, por conta do login do Ava, eles fizeram login pra É. mim desse jeito. Você conseguiu entrar pelo Ava? Consegui, mas aí só tinha 6 pessoas numa sala. Hum, Aí o pessoal falou no grupo da minha turma, né? Que era pra entrar pelo outro link. Aí eu consegui entrar aqui. pelo link antigo, isso. É mais fácil, porque ele tá dando bastante problema, instabilidade lá. E ontem também o Teams, a Microsoft teve um problema mundial e ontem caiu o link do Teams. Então o pessoal do Noturno não conseguiu ter aula ontem por conta desse problema da Microsoft. E foi Meu bem Deus. ontem. Aí hoje, ontem, até ontem, no final da noite, eles já tinham restabelecido a conexão. Mas o problema Aí, veio da Microsoft. sim. Enfim, pessoal, tem dois temas que nós temos que terminar aqui, que é a questão dos estudos experimentais de coach, e temos também a questão dos estudo controle e transversal, tá? Que nós vamos finalizar hoje. Semana que vem é a avaliação de vocês, então será 10 questões de múltipla escolha. O link vai estar disponível na seção 2.4 para vocês fazerem a avaliação semana que vem. Então, semana que vem, no horário de aula, vocês entram lá e faz a avaliação, tá? E aí, na medida que passar o dia, eu fecho para eu poder corrigir as avaliações de vocês, tá certo? Perguntas? Ninguém tem pergunta? Então vamos começar. Hoje nós vamos... Professor, Oi, pode falar, Lene. a prova vai cair o conteúdo até a unidade 2? Tem a unidade 2.4. Ok, obrigada. Nada. Semana passada nós falamos bastante sobre os estudos experimentais, né? E aí, para dar continuidade, aliás, os estudos descritivos, e hoje nós vamos falar sobre as questões experimentais e coach. Pode falar, bombeiro. Quem é o bombeiro ou a bombeira? Oi, Pedro, tudo bem? Tudo, como está? Eu não escutei o dia da prova, como eu acabei de entrar, eu não escutei o dia da prova. A prova é semana que vem. Não uma prova, uma avaliação, né? De 10 questões de questões múltipla escolha. Ah, Aí, tá bom. Vai ser pelo aí formulário do do Teams, Form. né? Do O Form. Forms. Isso. Aí eu vou colocar o link para vocês lá na seção 2.4 do AVA. Tá bom, Pro. Obrigada, viu? Vou falar por nada. Bom dia. Bom dia, Joseli. A avaliação vai ser feita durante o horário de aula ou vai ficar durante o dia? Vai ficar durante o dia. Vai Obrigada. ficar disponível, tá? Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Não? Perfeito. Então vamos começar lá. Então nós falamos semana passada dos estudos descritivos, que aí a gente descrevia como que essas pessoas se comportavam, como que eram os fenômenos que levantavam as pistas para um possível estudo, né, diferente do que fosse o tema escolhido. Então o descritivo você vai lá levantar as possibilidades, né, para poder descrever esse estudo e sempre se basear das questões do SUS, porque lá você encontra muitos casos para poder descrever os estudos. E a partir daí, nós temos que entender também que existem outros tipos de estudos que é muito realizado no mundo inteiro, né? E tudo que acontece que vai entrar de novo é estudado ou experimentado de alguma forma, né? Então, quando nós falamos do estudo de corte, eu até coloco aqui no slide para vocês, o estudo de corte, então, ele é um estudo que é observacional, ele vai observar um grupo de indivíduos que pode estar sadios ou
pode ser um grupo exposto e vai fazer a comparação ou vai determinar o que levou à doença naquele grupo. E aí, quando eles fazem esse tipo de estudo, eles estão tentando avaliar quais são os riscos, quais são os benefícios e determinar algum tratamento adequado para este tipo de grupo ou frente àquela doença ali. Quando isso acontece, nós também podemos falar que esse estudo é um estudo analítico. Como nós estudamos lá atrás o descritivo então ele analisava uma situação de uma coletividade. Agora, quando é o analítico, neste momento que você está comparando dois grupos, você está levantando hipóteses para descrever o que acontece com essa comparação desses grupos, né? E também levantar uma possível exposição aos fatores que levou o desfecho dessa doença, ou colocou essas pessoas em exposição, né? E aí você vai entender como que foi o desfecho disso. Então você vai vai estudar a questão da exposição dos fatores e o risco de presença da doença dentro do indivíduo. Portanto, você vai fazer, então, associações causais. Você vai determinar, vai comparar, entender o que está acontecendo ali com esse grupo e o que levou ele a ficar, então, doente. Para fazer esse tipo de estudo, é necessário fazer uma investigação. Essa investigação, ela vai, então, ser individualizada. Então, você tem um grupo e vai fazer entrevistas individuais e tentar descobrir o que está acontecendo com cada indivíduo. E depois você vai fazer um comparativo. Mas, neste momento, a pessoa que está investigando, o cientista que está estudando, ele é um observador. Então, ele vai fazer uma situação observacional e experimental também. Ele vai entender que se aquilo está acontecendo com um determinado indivíduo, como que poderia mudar? Será que se eu mudar a medicação dele, resolveria o problema dele? Então, isso seria um momento experimental, tá? Existe também alguns outros fatores que levam aí para o estudo de coach, que são os tipos, né? Quando você faz um estudo de coach, você tem aí alguns tipos, que tem o retrospectivo, o prospectivo, e também vou ter uma coach mista. E aí eu vou descrever agora cada um desses. O que vai acontecer? Então, eu entendi que o estudo de coach, eu vou fazer comparação de dois grupos, o sadio e não sadio, e vou entender como que a doença está se manifestando ali. Então, quando eu vou entender o retrospectivo, eu já sei que eu vou pegar os dados que aconteceu lá no passado, ou seja, são dados que já existem, e vou estudar lá de trás para o presente. Então, entenda que sempre que eu estou fazendo um estudo de corte, é um estudo que está acontecendo do passado para o presente. E o retrospectivo, ele já pega dados que existem. Por exemplo, se o paciente está internado em uma UTI, ele já tem dados do caso dele. Então, isso é um estudo retrospectivo que você quer estudar para o presente, trazer do presente. Então, você pega todos os dados deles e vai analisando, tá? Agora, o estudo de corte, então, ele vai ter essas fases que são necessárias e determinar que tipo de estudo que você quer, um retrospectivo, ou você vai querer um estudo prospectivo, e aí você vai determinar essas fases que você quer estudar. O importante é que nessas fases seja importante identificar as pessoas sadias para o início do seu estudo. Então, se você vai estudar um grupo de pessoas, você vai lá selecionar um grupinho de pessoas sadias e um grupinho de pessoas que foram expostas, e vai identificar uma a uma. A partir daí, é montado um grupo de pessoas expostas e não expostas. Então, eu tenho o indivíduo sadio e o indivíduo que não está sadio. Ok. Num terceiro momento, é quando você vai, então, fazer uma análise e da exposição de cada um e determinar a doença que ele sofreu ali. Aí, indo à frente,
quando eu sigo uma avaliação de coach para avaliação da doença, então eu estou estudando lá esses dois grupos. Eu estou estudando a incidência desse grupo, dessa doença que está nesse grupo de expostos, e os fatores de risco que pode levar as pessoas que não estão expostas. E aí eu vou identificar vou fazer essa relação dos dois grupos, das pessoas que estão expostas à doença, como que elas chegaram a ficar doentes, e essas pessoas, quais são os fatores de risco que poderia levar essa pessoa a ficar doente. Então, entenda. Então, eu tenho um grupo de coorte, tenho dois grupos. Separei os dois grupos, tenho sadio e não sadio. Então, eu vou avaliar a incidência dessa doença. Por que essas pessoas ficaram doentes e por que essas pessoas que não estão doentes, quais são as chances dela ficar doente? E aí, avançando a mais, eu coloco também que, no mínimo dessas investigações, deve estar, então, sendo feita com um grupo adequado, bem entrevistado, para você não ter erros no seu estudo. Então, as pessoas têm que ser bem selecionadas e tem que ter critérios para isso também, tá? E as investigações, elas não podem partir só de um princípio. Então, quando você levanta as possibilidades da doença, então você sempre vai ter mais do que uma chance daquela pessoa ter ficado doente ou ter estado exposta àquela doença, tá? Isso é um exemplo, mas o estudo de coorte, ele pode abranger várias situações. Por exemplo, aqui eu tenho a educação física, e interessante para a educação física entender, principalmente para quem for querer trabalhar na pesquisa, entender por que tem pessoas de 30 a 40 anos que faz uma frequência cardíaca de 120 em um momento de esforço, e por que tem um outro grupo de pessoas de 30 a 40 anos que chega somente até 90 em esforço. E aí você quer comparar essas duas relações. Então, isso é um estudo de coorte. Porque um se altera mais do que o outro. O que acontece nesse corpo? Isso é um estudo de coorte, tá? E a enfermagem, por exemplo. Eu quero fazer um estudo de pessoas expostas a dengue. Porque umas têm dengue hemorrágica e outras não têm. Como que foi essa exposição? Sendo que os dois grupos esteve expostos iguais. Pode perguntar, Aline. Recentemente saiu uma notícia que ainda não foi comprovada, acredito que estão fazendo estudos, sobre as condições da Covid. Por exemplo, teve locais que foram menos afetados. Aí eles foram investigar e notaram que esses locais que obtiveram menos casos e menor índice de pessoas mortas devido à Covid, que aquelas áreas determinadas tiveram maiores surtos de dengue. Aí eles estão analisando para ver se a relação da dengue tem alguma coisa afetada com a Covid, por exemplo. Pessoas talvez que poderiam ter dengue ou tiveram dengue pode ter uma certa forma de imunidade contra a Covid. Eles estão analisando isso. Então, esse é um estudo de coorte também, né? Exatamente, corretíssimo, Aline, é isso mesmo. É exatamente isso. Então, percebam que o estudo de coorte, ele acontece a todo tempo. Porém, depois eu vou falar o que é bom e o que é ruim no estudo de coorte um pouco à frente, tá? Mas está certíssimo, é isso mesmo, Aline, tá? E aí você fez essas investigações. Então, você vai lá fazer, então, a comparação dessa incidência, que é o risco que todos tiveram dentro desses dois grupos, né? Tanto do exposto como não exposto. E aí você vai fazer o comparativo. Como que eles se comportaram ao longo do tempo. Aí, quando eu penso ao longo do tempo, eu tenho que pensar em outro momento também. Qual que é a vantagem e a desvantagem de se ter um estudo de coorte? Aí, eu coloco aqui a desvantagem, que geralmente eles são caros e difíceis de operacionalizar, e também pode exigir um tempo longo de estudo. Então, isso quer dizer o quê? Para se fazer um estudo de coorte, primeiramente, você tem que ter um patrocínio. Quem geralmente patrocina um estudo de coorte? As grandes indústrias
principalmente as indústrias farmacêuticas, porque para ela é de interesse saber como que essa doença se desenvolve, quem são as pessoas que estão suscetíveis a ficar doentes, porque eles podem criar medicações em cima disso. Então, para eles é benéfico. Então, eles gostam de investir em pesquisa, porque o cientista vai lá, pesquisa, faz comparativos e chega a um denominador comum. E isso é sensacional para as indústrias, porque elas vão trabalhar um medicamento em cima daquilo. E para elas vai ser muito mais rentável. O que elas investiram na pesquisa, elas vão recuperar 3, 4 vezes mais do que elas gastaram naquela pesquisa. E quando eu falo em gastar em pesquisa, primeiro, porque você vai ter que dar subsídios para a pessoa que está participando dessa pesquisa comparecer às entrevistas, ela tem que estar disponível para te atender quando for necessário, porque quando você está fazendo um estudo desse tipo, você tem que ligar para o paciente, saber como que ele está se comportando, se ele teve alguma reação, se ele sentiu alguma coisa diferente. E aí, isso também demanda tempo. Então, o estudo de corte não é começar hoje e semana que vem tá pronto. Não. É um estudo que vai analisar por um bom período, ao longo de um período, o comportamento dessas pessoas. Então, o estudo de corte, a desvantagem é essa. Primeiro, porque é muito caro, você tem que ter um patrocínio bom para subsidiar todos os gastos que você vai ter, né? E quando eu falo gastos, você não só pode também pensar só no entrevistado, mas você vai precisar de sistemas operacionais, você vai precisar de máquinas, você vai precisar de uma boa internet, você vai talvez precisar de laboratórios com microscópios de última geração, de laboratórios para fazer análise de sangue. Então, tudo isso é custo. E quem vai bancar isso? Um patrocinador. E a outra vantagem é a questão do tempo que você gasta. Desculpa, gente. É o tempo que você gasta para analisar tudo isso, tá? Então, o longo do tempo, às vezes, demora tanto tempo que não se chega a nenhuma conclusão. Então, o projeto, quando ele é desenhado, o estudo, quando ele é desenhado, ele tem que ter começo, meio e fim. E a partir daí, você determina o tempo que vai ser analisado, quanto tempo você tem que você imagina. Então, você tem que pôr uma perspectiva ali neste tempo para fazer essa análise. E depois disso, nós também temos as vantagens, que são inúmeras, né? Quando você tem a vantagem e tem a possibilidade de ter um cálculo direto das medidas da incidência da doença, da exposição que pode preceder esse desfecho, é importantíssimo. Então, você consegue ter um resultado muito fidedigno, muito próximo da realidade, se você tem esse tempo para poder analisar adequadamente caso a caso e poder chegar a uma conclusão. Então, isso é primordial, né? Tirando as suas desvantagens, é um melhor estudo que chega mais próximo da verdade, ou se não, a verdade em si, né? Quando bem analisada. E aí, o estudo de corte é isso, não tem mais o que falar dele. Ele vai fazer uma análise, ele vai fazer um estudo desses grupos. Geralmente, nós podemos dizer que esse grupo experimentado, ele vai, então, chegar a uma denominação onde o investigador, o cientista, introduz um elemento, e aí, quando eu falo elemento, eu posso dizer que no estudo de corte, ele quer entender como que a medicação vai se comportar no organismo das pessoas. Então, ele vai dar um placebo e vai dar uma medicação, que é a medicação teste. Quem está fazendo esse teste, geralmente, o investigador, ele não sabe qual é a medicação e qual é o placebo, para ele poder não ter interferência dele nesse quesito. Então, quando ele faz a aplicação dessa terapêutica, por exemplo, é importante ter o anonimato. Então, você vai lá, faz a pesquisa e você só vai analisar, porque senão a pesquisa ela não vai ser fidedigna. Então, a pessoa que vai fazer a aplicação, ela não sabe que tipo de medicação está sendo
aplicada naquele paciente para não alterar o estudo, que é o principal objetivo, né? E também não ser informado para a pessoa que está participando desse estudo. Então, a pessoa que se submete a participar de um estudo clínico desse tipo, ela vai assinar um termo, ela vai ficar ciente dos riscos que ela pode estar correndo, em alguns casos pode estar correndo até risco de morte. Então, as coisas só vão acontecer, as medicações só vão entrar em uso quando se existe esse tipo de trabalho para saber como ela se comporta. E, infelizmente, a única forma que se tem de ter um resultado muito próximo da realidade é você fazendo estudo em humanos. Logicamente que quando você vai fazer esse tipo de estudo, como medicação, primeiro eles começam em laboratório com os ratos, porque eles têm um sistema muito parecido com o corpo humano, e aí eles vão avaliando a questão neurológica, a questão metabólica, e vendo se faz alteração. Quando eles percebem que nos estudos de ensaio, se foi bem, aí é o momento que eles entram no outro momento da pesquisa e começam a testar em humanos. E aí esses humanos, na grande maioria, eles entram de livre demanda, uma demanda livre, e ele vai consciente que ele pode ter alguma alteração, algum prejuízo no seu estado de saúde, tá? Mas é a única forma que se dá para criar uma medicação, para se criar uma vacina, para se criar um tratamento frente à doença. Hoje nós temos o exemplo da Covid aí, como a Aline mesmo disse, dos estudos que você se faz de comparação, igual tá falando aí da questão da relação de dengue, quem teve dengue, quem não tem, se está suscetível mais ou menos ao Covid. Entre esse estudo, existem milhares de outros estudos que estão acontecendo neste momento no mundo inteiro, frente a essa doença, que é uma doença nova, que ninguém sabe nada dela, ainda tudo que se fala não é certeiro, então ninguém tem uma afirmação e fala assim, essa doença ela veio de tal lugar, ela acontece assim, ela causa isso, o paciente pode evoluir assim, o paciente pode evoluir assado, então não se tem. As únicas informações que se tem é do que se está vendo dia a dia. Então nós sabemos que teve um momento que teve assim, pandemia mundial, acometeu muitas pessoas, muitos óbitos em vários países do mundo, porém, está tendo uma redução agora neste momento, mas nós, a qualquer momento, podemos entrar numa segunda onda que está acontecendo já na Europa, após ter reaberto todo o comércio. Então, quando isso acontece, você então está facilitando a ter nova circulação do vírus entre as pessoas que não tiveram e também pessoas que já tiveram e possivelmente se reinfectaram, porque ainda também tem um estudo falando sobre essa possibilidade. Então, percebam que isso é um estudo de corte, é um estudo onde vai se passar um bom tempo, vai ter que se observar muito, observar como esse vírus ele se comporta, se ele faz mutação, se ele não faz, se o indivíduo ele está suscetível a se reinfectar, porque ainda não é certeza, mas tem alguns casos de pessoas que teve Covid por mais de uma vez. Então, está muito confuso tudo isso. Ao mesmo tempo, eles estão fazendo os estudos de ensaio clínico referente à vacina. Então, alguns lugares o estudo está indo muito bem, legal, mas em outros lugares não tem público para fazer esses testes. Então, é uma série de coisas que está acontecendo. Então, isso é importantíssimo para o estudo de corte. E vai levar um tempo bem grande aí para acontecer esse estudo. Ainda não se sabe se essa vacina que estão desenvolvendo, igual o nosso governador essa semana, se eu não me engano, ele prometeu a vacina até dezembro para toda a população do estado de São Paulo. Mas a vacina ainda está em fase 3, não sabe nem se a vacina tem efeito. Como que ele pode jogar isso na mídia e falar para a população que vai vacinar todo mundo em massa, sendo que a vacina não foi nem aprovada pela Anvisa e por órgãos internacionais? Então, existe
uma discrepância, os políticos estão muito fora da casinha, falando coisas que eles nem imaginam, e eu acho que ainda essa vacina não será a vacina que vai nos proteger. Então, existem muitas especulações, e de verdade eu acho que ainda não é o momento para falar assim, conseguimos a vacina. Ainda vai se levar um tempo para entender. Por quê? Exatamente isso que a gente está falando. O estudo de corte, ele tem que analisar com muita precisão e saber para chegar num resultado de um denominador comum, tá? Perguntas, pessoal? Ninguém tem pergunta? Professor, Professor, Pode perguntar. pode falar. Aline? pode perguntar. Então, só gostaria de questionar com relação a esses testes, né? Essas comparações que são feitas, né? No caso da vacina do Covid, lá em Oxford, teve o problema de um dos testados, né? Que teve o problema na medula, tal, deu uma complicação. Aí suspenderam por um período o processo de testes, né? Até poder detectar e entender o que aconteceu com aquela pessoa, né? A questão é assim, quando surge um caso desse tipo, pode causar suspensão do processo todo ou independente do que eles cheguem a analisar e a concluir o caso? Então, dependendo da gravidade, suspende a pesquisa inteira. A pesquisa é interrompida e pode até parar de vez, dependendo do que aconteceu. Naquele caso da vacina lá em Oxford, só teve um indivíduo que ficou doente até o momento. Porém, os outros estão sob observação para ver se eles também não vão apresentar este efeito na medula ou outros até piores. Então, eles estão sendo observados. Essa pesquisa deles ainda está em pausa, eles não interromperam, está parada, mas eles estão muito preocupados com o que aconteceu com esse paciente, que eles estavam analisando que deu essa alteração. Então, é um momento que eles vão revisar todo o material que foi utilizado, né? Lembrando que a vacina ela é feita de um vírus morto, não um vírus vivo, a vacina da Covid. Mas mesmo o vírus não sendo vivo, ainda provocou uma reação nesse paciente, e foi uma reação bem grave na questão da medula. Então, Sim. ele pode até sofrer um câncer brevemente, ele pode ser levado a isso, e de repente ele precise também fazer um transplante de medula. Então, aí esse caso ainda está muito indefinido do que aconteceu. Eles deram um pouco uma abafada também, não falaram mais nada sobre o caso, mas Sim. o caso está acontecendo lá e o cara não está nada bem. A última informação que eu tive dele, lá do caso desse paciente, né? Infelizmente, a pesquisa ela está em pausa, ela não foi interrompida ainda. Entendi. E em cima disso pode até haver uma mudança na fórmula da vacina, eles podem até realterar, né? Sim, possivelmente. Lembre-se que lá no começo eu falei que o estudo de corte, ele levanta as hipóteses, né? Ele vai trabalhar sobre a hipótese. E é justamente isso. Então, isso é uma hipótese que aconteceu. Então, eles vão ter que mudar o percurso dessa droga, da formulação química dela, possivelmente vai mudar. E aí eles vão fazer novos testes com sangue, com vírus, para ver onde que eles podem modificar, porque a vacina ela é uma modificação genética que acontece. E aí eles talvez mude alguma molécula da vacina. Entendi. Perfeito, obrigado. Nada. Obrigado. Aline, quer perguntar ainda? Não. Não? Perfeito. Então, ficou claro o estudo de corte para vocês? Tem dúvidas?
Lembrei da minha pergunta, professor. Em relação a esses riscos, por exemplo, a gente entende que a vacina seria a única solução de imediata para acabar com a pandemia, né? Existe sim também uma questão de pressão política. Os políticos querem que desenvolva logo para também ganhar seu Ibope, né? Baseado nisso, que de certa forma tudo está relacionado com a política também, né? Em relação a esses riscos, a gente sabe que os pesquisadores estão, de certa forma, sofrendo uma pressão para desenvolver logo a vacina. Quanto a essa pressão, pode influenciar também na unificação da vacina, a formulação dela, que pode não ser, por exemplo, tão eficaz como poderia ter sido se tivesse um prazo maior? Isso interfere bastante, no caso? O problema o que acontece? O nosso país, principalmente, é um país que se baseia muito na política. Então, os políticos, nesse momento, igual nós vamos passar agora, daqui a um mês e pouquinho aí, nem 60 dias, as eleições municipais. E aí, o que acontece? Nós estamos só falando de município, ainda não estou falando de nível federal e nem estadual. Então, os políticos, eles estão utilizando e se beneficiando das questões do Covid para suas campanhas. Eu vou dar um exemplo aqui da cidade que eu moro, onde o prefeito, e eu acredito que vocês, não sei se passa o SPTV aí na casa de vocês, quase sempre São Caetano aparece nas reportagens do SPTV, porque estava fazendo testagem em massa nos funcionários da saúde, da educação, que dispensou vale merenda para as crianças porque não está indo para aula, mas estão fazendo aula online. Então, eles estão articulando as suas campanhas em cima do Covid. Aí, em São Caetano, existe um estudo sobre a vacina na faculdade que tem aqui, e aí eles falaram que aqui é a primeira cidade que tem a questão do estudo, da vacina, que aqui é possível. Então, parece que São Caetano é a 7ª maravilha do mundo. Mas, na verdade, é tudo uma forma de deixar as pessoas ilubridiadas e mostrar para elas que aqui faz alguma coisa, que aqui é importante, que é a cidade que está preocupada com o cidadão. E que, na verdade, não é nada disso. O político, ele está vendo o cargo dele, que ele quer ocupar mais 4 anos e conseguir fazer desvio de verbas e tudo mais. Então, isso é muito ruim. E a população, ela se engana também com tudo isso, porque as pessoas estão desesperadas, elas querem uma solução para a vida delas, elas querem deixar de usar a máscara, elas querem voltar, poder ir no barzinho até 3 horas da manhã, enfim, elas querem ter as suas vidas de voltas. E aí, essas pessoas, elas vão justamente no ponto fraco do cidadão. E o cidadão, muitas vezes, eles deixa, às vezes ele tem até entendimento, é uma pessoa esclarecida, mas a sua carência, a sua necessidade momentânea os afeta e acaba, infelizmente, escolhendo esses políticos ruins, que já estão aí, e vai trazer outras consequências no futuro. Então, as pessoas estão sendo muito imediatistas, só pensando no agora. E elas não entenderam ainda que a questão do Covid é uma questão que ainda vai se perdurar por um bom período, que essa pandemia ela não acabou e vai durar ainda por muito tempo, porque não vai se conseguir ter um resultado imediato, porque eles estão em estudo de corte, estão analisando todas as possibilidades e levantando os fatos para ver se a vacina ela vai ser competente, se ela vai conseguir prevenir realmente a pessoa, quais são as sequelas pós-Covid, que acontece muito, né? Então, todas essas questões ainda estão sendo muito debatidas e mudadas constantemente. Então, eu não posso ter uma afirmação ainda do que é o Covid de fato e o que ele causa ou pode deixar suas sequelas, quais são as suas sequelas e o que pode prevenir esse Covid, né? Atualmente a gente usa máscara, mas a máscara, se não trocada, se não higienizada, ela também não resolve nada. Se a higienização das mãos não acontece, ela também não vai resolver nada. Se a aglomeração ela acontece, infelizmente, ela
também vai contribuir ainda para mais dessa disseminação do vírus. Então, é uma série de coisas que tem que ser analisada, né? Igual ontem eu estive na universidade, lá no campus, aí em Taboão da Serra, e eu dei aula prática para uma turma que eu dou fundamentos. Eu passei um questionário para essa turma, bem específico em relação ao Covid, e aí, quando eu analiso esse questionário que eu enviei para eles, eu percebo que pessoas ainda estão convivendo no meio da possível contaminação, ou elas estão com sintomas, ou elas teve sintomas, ou elas estão convivendo com pessoas que estão doentes. Então, quando eu analisei esse histórico dessas pessoas, eu fui observar se realmente elas tinham um risco de estar em aula prática, porque era um problema, né? E aí, quando eu percebo, eu olho lá, quando aparece um vermelho para mim, já indica que aquela pessoa já não tem como estar participando de uma aula prática. Então, eu tive que fazer de uma amostra de 50 pessoas, somente 15 estava apto para assistir à aula. Então, eu fiz o quê? Uma análise descritiva deste grupo, analisando item a item, para ver se eles estavam competentes ou não, contemplados para assistir essa aula prática. E aí, lógico, com todas as medidas recomendadas pela Anvisa, entendeu? Então, é dessa forma que está acontecendo. Mas, infelizmente, Aline, a questão política influencia muito, e a pressão, não só política, mas mundial, está muito grande em resultados. Mas esses resultados, eles não vão aparecer, e eu tenho mais para falar. As pessoas, mesmo com tudo que nós vivemos nos últimos meses e estamos vivendo, as pessoas ainda não mudaram e não se conscientizaram que elas também têm que mudar. Então, enquanto isso não acontecer, eu acredito que essa doença ainda vai se perdurar por muito tempo, tá? Alguma pergunta? Não? Só lembrando, então, o estudo de corte, então, as etapas, então, era selecionar lá as pessoas sadias, investigar o grupo, e quando eu falo investigar o grupo, esses grupos, eles também têm que ser grupos homogêneos. Por que homogêneos? Homogêneos quer dizer que eu tenho que ter grupos com faixas etárias iguais, eu tenho que ter grupo com uma área geográfica igual, que mora próximo ou de regiões parecidas, para eu ter um resultado de qualidade. Então, isso é importante também quando eu estou fazendo essa análise, né? E lembrar também que o estudo de corte, ele é um estudo experimental, que você está lá experimentando e vendo as possibilidades, né? E é um estudo que nós chamamos também de longitudinais, que ele é longitude, ele vai levar um longo tempo para ser analisado e, a partir daí, agrupado nesses ensaios. E também, eu posso ter dois tipos de estudos de coach. Eu posso ter, aliás, dois métodos de utilização dentro do estudo de coach. Eu posso ter os ensaios comunitários e posso ter os ensaios clínicos. Quando eu falo comunitário, é um momento, por exemplo, a vacina do Covid. Ela está sendo avaliada dentro de uma comunidade. Então, eu tenho um grupo de pessoas que está sendo testadas com a vacina para ver se ela tem efetividade. Agora, quando eu quero fazer um estudo de ensaio clínico, é quando eu quero determinar se determinado medicamento ele tem uma terapêutica adequada. E ali eu vou avaliar as diferenças de grupo a grupo e ver quais são os sintomas, quais são os efeitos adversos que essa medicação pode estar sendo provocada. Um exemplo, quando se estudou o Viagra. O Viagra ele veio com a proposta de ser uma medicação para o sistema cardiovascular, ser uma medicação antihipertensiva. Ao longo do estudo foi se percebendo que os homens eles tinham ereção prolongada por um período. Então, eles começaram a mudar o curso dessa medicação. A indústria muito esperta percebeu que se ela vendesse esse medicamento como
um estimulador, seria muito mais vendido do que um antihipertensivo. E aí eles perceberam e ganharam muito dinheiro com o Viagra, que foi a primeira droga nesse sentido, que levou a indústria a ganhar muito dinheiro. Então, eles fizeram, e dentro desse estudo de Koch, eles perceberam que a medicação ela ia ser muito mais benéfica para uma situação do que a que eles imaginavam no início do estudo, tá? E aí, isso é um estudo clínico, aliás, de ensaio clínico, que pode ser utilizado, tá? E esse modelo experimental, ele consegue, então, levantar as consequências empíricas e determinar as hipóteses por meio de investigação, tá? Então, eles começam a investigar este paciente. E aí, quando ele faz esse método de experimental, é um momento que ele pega um paciente, ele vai, então, ver como que ele vai se comportar, ou eu posso pegar uma doença específica, pego esse paciente doente e vou fazer, então, uma ação experimental. Eu quero ver se ele melhora ou ele piora. E posso pegar um outro grupo que não tem a doença e quero ver como que ele se comporta também ao longo desse ensaio. Pode dizer, Aline. Professor, em relação a esses ensaios, esses estudos analíticos, quando é feito os testes, em caso de não obtenção de sucesso, um exemplo, tem um efeito colateral, chega ao extremo de obter um óbito, quem que responde por esses aspectos negativos? Tem alguém que responde ou isso faz parte do protocolo? Isso faz parte do protocolo, Aline. Quando a pessoa se submete a um estudo clínico ou um estudo de ensaio, ele assina um termo e assim é como se fosse um contrato. E ali nesse contrato ele está especificando e tirando qualquer responsabilidade da pessoa que está testando. Então ele já entra ciente que ele está correndo risco de vida. Isso é fato, né? E aí ele tem que estar de acordo, ele assina esse contrato, é um contrato bem elaborado para que a família depois não questione judicialmente. Então, isso é registrado muitas vezes até em cartório, esses contratos, para que a empresa, o médico, o cientista, ele não sofra nenhuma consequência após algum fato ocorrido com essa pessoa que está sendo pesquisada ou foi pesquisada. Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. Professor, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? É o Silvio, tá? Consegui entrar. Silvio. Ah, tá certo. Vamos lá, então, pessoal. Aí nós temos aí também a questão. Lembrar também que as vantagens também da corte ela produz medidas diretas de risco e ela também tem um grande poder analítico por conta do tempo que está analisando essas pessoas e como elas estão se comportando, tá? Mas existe também um outro probleminha aí. Muitas vezes a pessoa pode desistir dessa pesquisa. Então, o abandono também desse participante pode atrasar um pouco essa pesquisa, tá? Então, isso é uma das desvantagens também que eu não citei no estudo de corte, que pode acontecer, tá? E experimental também você tem a possibilidade de ter alguns erros sistemáticos, né? Por conta do processo de atribuição aleatória da intervenção que você pode estar submetendo a pessoa. E esses estudos clínicos, de ensaios clínicos também, muitas vezes podem não ser, não vou dizer eficazes, mas a forma que foi aplicada muitas vezes não pode ser adequada para o estudo que está sendo aplicado ali com aquele paciente. Então, isso tem que ser visto com muito critério, com muito cuidado, para você ter uma resposta adequada do seu estudo, tá? Então, vou encerrar aqui a questão do estudo de corte. Mostrei para vocês a questão deste exame, desse estudo, né? E aí, eu até coloquei aí como estudo analítico e experimental, que veio na sequência. Só um minutinho, gente. Deixa eu só beber uma água.
Professor? Sumiu o áudio. Ele deu tava uma bebendo saída de água. volta. Eu fui beber uma água. Vamos voltar. É, Professor, só uma dúvida, por gentileza, Claro. com relação ao possível abandono por parte de uma das pessoas testadas, né? Ela tomou a vacina placebo ou não, enfim, né, o teste, e aí, num determinado momento, ela decide abandonar. Ela fala, eu estou fora, não vou mais seguir nesse projeto e tal. Como que fica isso? Porque ela corre riscos, né? Lógico, né? Como já foi dito anteriormente, mesmo com acompanhamento, ela sabe dos riscos. E aí a empresa que fez o teste abre mão de tudo com relação a essa pessoa. Se lá na frente ela passa a ter alguns sintomas, alguns problemas relacionados a isso, ela não tem um apoio. Como que funciona? Só para eu entender o final desse desfecho de abandono aí, de projeto. A pessoa ela é acompanhada por um longo período depois. Mesmo ela não participando mais do estudo, a partir do momento, isso é responsabilidade do grupo que está fazendo a investigação e garantir a ela tratamento ou acompanhamento também. Então, eles vão dando as diretrizes que precisa para acompanhar essa pessoa. Mas se precisar fazer exames, investigar alguma coisa, geralmente o pessoal do estudo vai acompanhar. Tá? O que acontece muito, esses tipos de estudos, muitas vezes, eles estão interligados com universidades. E a universidade, ela te dá a possibilidade de ter um acompanhamento muito amplo, principalmente quando a universidade tem medicina. Então, dentro da universidade mesmo, o paciente ele vai sendo acompanhado por qualquer clínica que precisar. Então, ele vai ter esse suporte por um longo período e dependendo do tipo de pesquisa que ele participou, vai ser vitalício o acompanhamento desse paciente. Perfeito, tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Nada. Vamos lá. Então, eu já estava falando aí do estudo analítico e dos experimentais, né? E aí eu coloco aí os padrões experimentais, então eles são vistos como um padrão ouro em todos os estudos epidemiológicos, né? Porque você está ali testando uma possibilidade, né? Então, o pesquisador, ele vai fazer uma intervenção nessa população estudada e vai controlar os efeitos de exposição. Então, ele vai buscar ali testar no estudo de corte, você levantou as hipóteses. Então, você faz o levantamento das hipóteses. Quando você vai fazer um estudo experimental, você vai testar as hipóteses, que é o contrário. Então, você já tem os questionamentos e você vai trabalhar em cima do que foi questionado. E aí, a partir daí, você vai, então, ter as intervenções de interesse que você quer estudar em cada indivíduo, né? Aí eu coloco aí até o exemplo dos medicamentos, das vacinas, das técnicas, de métodos preventivos. Existe uma série de coisas que pode ser utilizado num estudo experimental. Então, eu trabalho em cima do que já foi buscado, que foi levantado, né? Aí eu trabalho em cima dessas hipóteses. Essas hipóteses, então, a partir do momento que vai ser estudado, elas podem acontecer em dois momentos. Ela pode acontecer em um ensaio clínico não controlado ou em um ensaio clínico randomizado. Vamos entender isso melhor. O ensaio clínico não controlado, então, é aqueles estudos que vai descrever como que a doença aconteceu em um grupo ou em um paciente, tá? E a partir daí, isso vai acontecer antes e após a intervenção que o paciente foi submetido. Então, eu estou em estudo experimental, estou experimentando uma possível doença, e aí eu vou descrever como que foi o curso dessa doença em cima daquela hipótese que já estava levantada, e vou descrever como que foi antes e o depois da intervenção que foi feita neste paciente, tá? Então, a hipótese, ela é uma abordagem inicial para se conseguir observar
ou determinar um tratamento que vai resultar um efeito satisfatório dentro do que foi proposto para este paciente, tá? E neste momento também, você consegue determinar os efeitos específicos e não específicos e uma melhora dentro deste grupo. Então, eu coloquei lá, eu tenho um problema, a COVID. COVID é um problema, é uma hipótese. Então, eu tive um estudo clínico que eu observei por um período que quem causava a falta de ar, quem causava no raio-x do paciente um efeito de vidro embaçado nos pulmões do paciente é a COVID, então é o vírus. Então, o vírus é a hipótese levantada. Em cima dessa hipótese, então, eu vou trabalhar um método de prevenção para esse vírus, que é a vacina. E aí, eu estou lá fazendo o estudo dessa vacina. Então, eu vou ter um relato de como o paciente se comportava antes da vacina e vou ter um relato como ele se comportou depois dessa vacina. Isso é um ensaio clínico não controlado e vou determinar quais foram os efeitos que esse paciente apresentou. Bom, partindo desse princípio, então eu tenho os pontos fortes deste estudo, que eu tenho um estudo experimental, estou experimentando algo neste paciente, onde vai possibilitar ter uma forma de cura, talvez, ou ter um novo tratamento para possível doença. Agora, quando eu falo de um ponto fraco, é que existe, às vezes a pessoa que está fazendo isso não tem um controle ou não consegue chegar, às vezes, em um denominador, porque hoje ele investigou a pessoa, ela se apresentou de um jeito, mas amanhã ela já está de outro, e aí no outro dia ela já está de outro. Então, às vezes, você perde o controle nessa questão experimental, porque o corpo ele pode se mutar de várias formas frente ao que está sendo ofertado a ela, tá? E também qualquer tipo de melhora do participante atribuída ao próprio tratamento. Então, pode ser que dentro desse tratamento que foi experimentado, talvez não tenha sido o que você ofertou, mas talvez o corpo da pessoa teve um outro mecanismo de defesa e conseguiu controlar aquele vírus dentro dela. Pode perguntar, Aline. Então, basicamente, o ensaio clínico não controlado está relacionado diretamente com estudos que ainda estão em análise, que não tem nada comprovado ainda, né? Seria exatamente isso? Exatamente isso, tá? Eles vão descobrir as possibilidades. As características, possibilidades dessa novo vetor, nova doença, ou seja, né? Exatamente isso. Ele está buscando possibilidades neste estudo, tá? Relacionada a causas desconhecidas, né? Exatamente. Corretíssimo. E aí, depois desse estudo, eu coloco aí até um estudo clínico, né, um exemplo de um estudo clínico, né, que é a associação de técnicas de equilíbrio e condicionamento cardiorrespiratório. Diminui o risco de quedas e melhora a capacidade funcional em mulheres. Então, esse estudo é um resumo que eu coloquei aí para vocês, foi um artigo isso, e ele verificou a efetividade da associação do treino de equilíbrio no solo com treino cardiorrespiratório na água sobre a capacidade funcional e o risco de quedas em mulheres adultas. Então, esse estudo foi realizado de forma clínico não controlado. Foi composto por 24 mulheres, onde elas foram submetidas a 3 meses de treinamento. E aí, teve algumas instruções, e eles perceberam que dentro desse grupo de mulheres aí, que houve uma melhora de índice no equilíbrio, que elas apresentaram uma significância estática, ocorreu uma melhora significativa do risco de queda, e aí eles começaram, então, correlacionar. Então, eles tiveram um grupo pequeno, eles tinham um problema, que o problema era o quê? A técnica do equilíbrio e do condicionamento cardiorrespiratório, né? E também ele tinha um problema também da questão da queda dessas mulheres quando estavam lá treinando.
E aí eles pegaram esse grupo de mulheres de 24 mulheres, formou esse grupo, submeteu essas mulheres a vários tipos de treinamento e começaram a perceber onde que estava o problema, onde que elas estavam errando, qual que era o tipo de desequilíbrio que elas apresentavam. E começaram a trabalhar aí. Então, eles colocaram aí uma situação de distância percorrida, houve outras correlações também que eles colocaram durante o treino que foi significativo, teve a questão do pré-treino, a questão da idade, se essas mulheres tinham alguma comorbidade, e aí eles foram verificando a efetividade nesses treinos. E aí eles chegam nessa conclusão aí no final. Então, percebam que isso é um estudo clínico não controlado. Eu coloquei aí, isso é bem para a educação física, mas quem fez essa associação, essa parte de treino aí foi um grupo de fisioterapeuta que estava estudando, né? Para entender o que acontecia com essas mulheres. Depois disso, eu tenho o estudo clínico randomizado. Então, quando eu falo do estudo clínico randomizado, ele é uma possibilidade de modalidade de pesquisa onde ele está subordinado a uma ou mais questões científicas. Então, eu posso trabalhar sobre as hipóteses, eu posso trabalhar sobre a relação de eventos adversos que pode acontecer, e eu sempre vou trabalhar na questão causa e efeito. Então, como habitualmente é referido entre a exposição e a doença. Então, lá no estudo clínico, que eu coloco lá para vocês, aqui ensino clínico não controlado, eu faço experimentos sobre hipóteses levantadas. Agora, no randomizado, eu vou trabalhar a causa e o efeito. E eu vou entender qual foi o tipo de exposição que o paciente teve e qual foi a doença que ele desenvolveu, que é o efeito. E aí eu coloco aí todos os elementos, eles são iguais aos estudos, né, de corte, com exceção do tratamento de dados. Então, no ensaio clínico, quais são os efeitos de intervenção? Que aí eu questiono aí. E quais são os efeitos do fator de risco? Vamos mais à frente. Então, o que acontece no ensaio clínico randomizado? Ele é um padrão ouro, ele faz um estudo de intervenção onde ele mostra como que essa pessoa, partindo do passado para o presente, né? Aliás, partindo do presente para o futuro, na verdade. Então, se a pessoa ela é um tabagista, qual é a doença que esse tabagista pode desenvolver ao longo da vida dele? Quem pode me dizer? Vamos pensar Câncer de pulmão, DPOC, um DPOC, Câncer de pulmão. Enfisema pulmonar, enfisema Olívia. pulmonar. Exatamente. Então, essas são as doenças. Isso Tuberculose. Tuberculose. Isso tudo é o efeito, é a doença, né? Então, percebam que o estudo randomizado, ele parte do momento, do presente para o futuro. Ele pensa na doença agora e pensa nas causas que essa doença pode desenvolver. Isso é um estudo randomizado, tá? E aí ele vai conseguir estabelecer informações de um terreno sólido, que é o momento, e a capacidade de demonstrar o que vai causar o fumo na vida dessa pessoa, né? E aí você consegue, então, ter um controle e saber exatamente, de uma forma cronológica, como que essa pessoa vai se comportar ao longo do tempo. Lógico que é algo que vai acontecer com um período um pouco longo para análise, tá? Então, para analisar tudo isso, vai levar-se um período longo aí, tá? Após isso, eu também tenho alguns pontos fracos, que também cai na mesma coisa do estudo de corte. Ele é um estudo caro, ele precisa de um tempo, as pessoas que vão se submeter a essa pesquisa, elas têm que ser cooperativas, elas têm que ser, elas têm que estar com o objetivo de querer ajudar, porque é um estudo que vai demandar muito tempo e muitas vezes acaba desistindo no meio do caminho, tá? E outra coisa também, que quando você coloca esse grupo, de repente você quer testar como ela vai se comportar ao longo do tempo,
e você pode proporcionar a ela um potencial a danos à vida dela, por conta dos testes também que você está fazendo ali ao longo deste período que você está analisando. Então, o tratamento ou a exposição que está sendo ofertada, muitas vezes pode ser benéfico ou maléfico também, e não pode estar trazendo um benefício bacana para essa pessoa que está participando. Então, o risco dela, neste momento, é bem grande frente à pesquisa que está sendo realizada. E aí eu coloco outro tipo de artigo, que ele foi buscar a questão da prática mental após a fisioterapia e mantém também a mobilidade funcional de pessoas com doença de Parkinson. Então, qual foi o objetivo aí? Então, o objetivo desse estudo, né, frente a esse tema, foi avaliar a prática mental após a fisioterapia motora para a manutenção dos efeitos obtidos na mobilidade funcional de uma doença que é chamada de Parkinson, né? Então, sabemos que o paciente de Parkinson, ele não para de tremer. Mas esse estudo quer mostrar que, após um ensaio clínico randomizado, controlado, eles reuniram 14 pessoas na mesma situação, com doença de Parkinson. E essa doença, ela tem aí um estágio de 1 a 3, né? E eles pegaram uma faixa etária de 45 a 72 anos e avaliaram esse público aí, né? E após a avaliação inicial, eles concluíram que, após 15 sessões de fisioterapia motora, eles foram reavaliados e divididos randomicamente em grupo controlado, e esse grupo, ele teve um grupo de prática mental, né? E após também essas sessões de práticas mentais, e associado aos exercícios que era aplicado domiciliar neles, eles apresentaram uma melhora significativa no controle da sua incapacidade, do seu tremor. Então, eles apresentaram e ganharam muito com essa questão da fisioterapia e na mobilidade desses pacientes. Então, quer dizer que se eu trabalhar a questão mental e se eu fizer exercícios habitualmente, eu melhoro significativamente ou reduzo os efeitos da doença. Então, eles pegam um grupo e eles praticam a mesma coisa no grupo e aplicam a mesma forma para todos ali desse grupo igual, sem distinção, e percebem e reavaliam eles e percebem como que eles vão se comportar. Então, isso é importante no estudo randômico. Você pega um grupo de pessoas, aplica a mesma técnica para todos e vai observar na reavaliação como que eles se comportaram, se eles tiveram um efeito satisfatório ou se eles tiveram um efeito que não foi satisfatório. E pronto, você avaliou este paciente adequadamente e chega a uma conclusão, a um denominador comum. Isso é importantíssimo no estudo randômico. Porém, ele é um estudo que demanda tempo e muito dinheiro também, dependendo do que você for fazer nele, neste estudo que você quer fazer ou realizar, tá? Alguma pergunta? Não? Agora, nós vamos falar do último tema. O último tema, então, ele é o caso controle transversal, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara é que todos esses estudos epidemiológicos, eles estão muito interligados. Um vai fazer de uma forma, outro vai fazer de outra forma, um vai abordar uma questão ética, o outro tem uma outra questão ética para ser abordada. Então, como vai ser aplicado é indiferente. O que é importante para esclarecer é que quando você escolhe um estudo clínico, esse estudo clínico ele visa te mostrar resultados ou possibilidades que você tenha de tratamento, que você tenha de descoberta sobre uma doença ou como ela se comporta. Então, os estudos epidemiológicos, eles visam isso. Em cada área é adequado um tipo de estudo, como eu venho apresentando aqui para vocês, tá?
Agora, o estudo caso-controle ou transversal, o que ele vai acontecer? Lá no estudo de corte, eu buscava do presente para o futuro, ou se não do passado para o presente, referente a alguma doença, né? E aí, no estudo caso-controle, é o contrário. Eu vou do efeito para a causa, né? Então, eu vou estudar, esse paciente ele tem um DPOC, qual foi a causa que levou ele a esse DPOC? Então, eu vou voltar lá para trás, na linha do tempo, e vou investigar como que era a situação dessa pessoa há 20 anos atrás. E entender como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, quantos cigarros essa pessoa fumou, quantas vezes ela mudou de marca, se era um filtro vermelho, se era um filtro branco. Fora o cigarro, ela usava outra substância parecida ou similar ao cigarro, a bebida estava associada ao cigarro. Então, tudo isso eu posso analisar no estudo caso-controle, tá? E aí, eu pego esses fatores de risco e vou colocar expor também. Eu posso montar grupos de pessoas doentes expostos, eu posso pegar pessoas doentes não expostas. O que é isso? Quando eu falo exposto, é uma pessoa que estava exposta ao cigarro, ela era tabagista. Mas eu também posso ter uma pessoa que tenha DPOC que nunca tenha sido tabagista. E como que ela desenvolveu um DPOC? Qual foi a causa? Então percebam que eu volto da doença para trás, para entender como que foi o estilo de vida dessa pessoa, ou se ela teve um outro tipo de exposição não associada ao cigarro, tá? E também é importante, quando você faz esse estudo, pegar um grupo para estudar de pessoas que estão sadias, que possivelmente pode estar exposta ao fumo, à fumaça do cigarro, ou a outro tipo de substâncias químicas, ou também acrescentar um outro grupo de pessoas sadias que não estão expostas a nada. Aquela pessoa que mora lá no sertão, não tem poluição, não usa cigarro, não usa droga, não bebe. Então, eu comparo esses 4 tipos de grupos para saber como que acontece. E aí eu tenho casos e tenho controle. As pessoas que estão expostas são os casos. E as pessoas que não estão doentes são o grupo de controle, né? E aí, o grupo caso, ele é um grupo de indivíduos doentes. E o grupo controle são um grupo de indivíduos sadios. Então, eu tenho os fatores de risco, e aí essa amostra, elas são características ou semelhantes. Então, eu sempre vou investigar a exposição deste grupo, tá? E aí é importante observar que o estudo caso-controle parte, então, do efeito, né, da doença, em busca de identificar no grupo, ou no caso-controle, os expostos e não expostos, e o fator de risco que poderia levar a essas doenças que eles estão acometidos, de uma forma inversa. Então, eu vou inverter e realizar, aliás, eu vou estar fazendo um estudo inverso do estudo de corte, para determinar o fator de risco que acompanha prospectivamente o aparecimento desses doentes. Então, se essa doença existe, ela aconteceu por alguma forma. De qual forma ela poderia ter acontecido? E é onde eu vou fazer, então, a análise de tudo isso. Então, os estudos de caso-controle, como os estudos de corte, eles vêm estudando o indivíduo na questão observacional de forma longitudinal. Então, eu vou ter um longo tempo para entender o que acontece, e depois disso eu vou diferenciar o caso controle, onde eu parti da questão da doença em busca do passado e entender como ela acontece. E sempre lembrar que corte é o contrário, ele parte da causa para a doença. O que o cigarro causa lá na frente. Aí eu vou saber que foi o DPOC, o enfisema pulmonar, então ele faz um caminho inverso.
todos os estudos de caso controle, ele também são indicados para investigar a associação causal em alguma doença rara ou de longo período de latência, ainda em surtos epidêmicos, ou seja, quando há ocorrência de 2 ou mais casos epidemiológicos relacionados, quando há necessidade de identificar com urgência os fatores causais da doença. Nós, recentemente, acho que 1 ano atrás, tivemos o surto de sarampo, cachumba e rubéola. Então, era uma doença que não aparecia há muito tempo na sociedade e voltou a ter, porque muitas mães deixaram de vacinar suas crianças adequadamente, e aí, quando chegaram na fase adulta, eles não estavam imunizados adequadamente. E essa doença começou a surgir, a veicular dentro da sociedade, e as pessoas começaram a ficar doentes. Por isso que se fez campanhas em massas, pedindo para que as pessoas, que elas fizessem a vacinação. Então, as pessoas até 29 anos tomam 2 doses, as pessoas acima de 29 anos, 1 dose só. E, fora isso, influenza, sarampo, cachumba e rubéola não, desculpa, a febre amarela, há 2 anos atrás, que teve o surto da febre amarela. Então, perceba que a cada ano nós temos um problema epidemiológico de alguma doença. Este ano, o nosso problema é a Covid-19. Então, uma série de coisas acontece, tá? Mais dúvidas, pessoal? Por enquanto, não. Não? É bem complexo essa questão, né, gente? De estudo. A gente nunca imagina como que essa questão do estudo, como que acontece, como chega a descobrir um tratamento para alguma doença. Então, isso tudo é importante, né? E quando você consegue, então, determinar através desses estudos, você consegue ter êxito nos tratamentos das doenças, você consegue identificar as possibilidades. Isso tudo é epidemiologia, você consegue ter dados do que acontece realmente na sociedade, na coletividade. Então, estudar a saúde coletiva é justamente buscar dados e subsídios para poder promover a saúde na comunidade, na sociedade no modo geral, tá? Deixa eu só passar aqui, mudar o slide. Eu coloquei aí um estudo que eu digo que os pesquisadores brasileiros elaboraram um estudo epidemiológico para investigar os fatores associados à microcefalia. Eles conduziram um estudo com um grupo de recém-nascidos com microcefalia e compararam com um grupo sem microcefalia e avaliaram as suas mães que tiveram infecção por Zika vírus durante a gestação. Qual o tipo de estudo e qual a medida de associação? Então, percebam, eu tenho aí um grupo de gestantes que tiveram Zika, um grupo teve os seus bebês e nasceram com microcefalia, e outro grupo teve mães com o mesmo problema, a mesma doença, a Zika, mas os seus bebês não nasceram com microcefalia. Então, perceba, tenho 2 grupos aí. E aí, quando eu olho para este dado, eu vejo que é um estudo de caso, né? A gente pega um desfecho clínico do caso, onde foi a microcefalia o problema, e depois vai ter um outro grupo com características similares, com as suas características que são fundamental, de que não tem o desfecho estudado. Então, eu tenho lá o grupo que teve a Zika e teve microcefalia, e o grupo que teve Zika e não teve a microcefalia nos seus bebês, né? E aí, a partir desses 2 grupos, a gente vai buscar fatores associados ao desfecho. Então, vamos estudar aí a questão. O número de gestantes que tiveram a Zika no grupo de bebês com microcefalia, e que vai saber
a proporção de gestantes, aliás, a gente vai fazer uma comparação de uma proporção de gestantes que tiveram Zika em um grupo que não teve microcefalia. E a partir daí, a gente chega em uma medida de associação que o estudo caso controle estuda, que chama Oxycheion, no grupo de estudo de controle. Então, existe um cálculo que é feito quando faz a comparação desses dois grupos. Então, esse estudo caso controle vai comparar esses dados e vai fazer um cálculo para saber qual foi o risco que teve ou por que essas mulheres que tiveram Zika não desenvolveu microcefalia nos bebês. E aí eles vão entender o que está acontecendo ali. E aí existe esse cálculo que é feito, né? O Xion, que os epidemiológicos fazem para identificar qual é o risco da Zika causar a microcefalia nos bebês e por que causou. Então, isso é um estudo de caso controle. Você tem lá um desfecho clínico, né? Que é a microcefalia, e aí você quer entender por que algumas mães têm a Zika, o bebê nasce com micro, e as outras também tiveram Zika e não nasceram. E aí vai entender o que aconteceu neste período aí, se foi por fator genético, se foi outros fatores metabólicos que fez com que o bebê desenvolvesse a doença, tá? E aí eu coloquei descrito também para vocês, vamos entender. Então, a gente pega o desfecho clínico, no caso apresentado que foi a microcefalia, e depois vai ter o outro grupo com características similares. E aí, só que as características fundamentais de que não tem o desfecho estudado. E a partir desses dois grupos, vai então buscar os fatores de associação e o desfecho dessa doença referente ao Zika com bebês com microcefalia e os outros que não teve a microcefalia. Quando eu faço esse tipo de comparação, é um estudo de caso controle, tá? Perguntas? Não? Professor, Oi? então a questão dessa pesquisa exposta é um caso controle. É um caso controle. É um caso controle. Ali eu já tenho o problema e eu já tenho a característica. O problema ali é a microcefalia. Eu quero entender por que as mães que tiveram Zika, o bebê nasce com micro e a outra não. Então eu já tenho um caso e eu quero ter o controle disso. No caso, se fosse um ensaio clínico, por exemplo, ou um estudo de corte, seria para saber um exemplo, antes de saber que seria o Zika vírus, no exemplo, o causador da microcefalia. Seria isso, basicamente? Exatamente. Aí seria Ou ao contrário, né? O que poderia o Zika vírus causar nessas gestantes, que seria a microcefalia. Se não tivesse a causa definida, poderia ser um desses exemplos, né? Exatamente. Isso mesmo, Aline. Certinho. Tá? Então, isso aqui é um estudo de caso controle. Agora vamos ver o último, que é o estudo transversal, que também faz parte desse grupo aí de estudos que nós estamos vendo. Então, o estudo transversal, ou alguns estudiosos também chamam como estudo sensacionais, que pode ser utilizado também em algumas literaturas, denomina assim, alguns autores também. Então, a prevalência de tudo isso vai ser na questão de observar a população em si. Então, eu tenho uma população, né? E através dessa população eu tenho uma amostra de pessoas. E quando eu falo de amostras, eu também vou ter 4 grupos. Eu vou ter o grupo de doentes expostos, doentes não expostos, os não doentes expostos e os doentes expostos, né? E aí, o que vai acontecer? A partir daí, eu também vou produzir informações de como se comporta essa comunidade e vou avaliar a situação de saúde dos indivíduos naquele momento. E aí, por uma dificuldade, às vezes, que pode ser até óbvia, mas é de realizar um estudo com toda a população, onde eu vou conseguir ter uma amostra bem representativa da população local ali. E aí, usando um critério
pode ser de sorteio ou de seleção aleatória de indivíduos que irão compor esta amostra. Então, o estudo transversal é um estudo que busca você ter um estudo geral. Então, eu quero entender o que acontece no bairro da Joaquina. Por que as pessoas ali, elas ficam mais doentes, tem mais casos de pneumonia? E aí eu vou pegar esses indivíduos e vou comparar os doentes, não doentes, expostos e não expostos, não doentes, também vou comparar e vou entender o perfil epidemiológico ali da minha comunidade, né? E aí o que acontece? Essas informações do estado de saúde da região ali da sua população, esse resultado ele pode ser momentâneo, né? Da situação da saúde daquele local que você está analisando, e também isso pode mudar por conta da exposição. De repente, vamos supor, teve um surto de sarampo, cachumba e rubéola ali, mas tinha alguém com o sarampo transmitindo para todo mundo. Você tira essa pessoa dali que estava causando, isola essa pessoa e deixa o restante, eu posso ter uma melhora significativa da situação de saúde desse grupo, dessa comunidade? Posso. Então, é isso que eu tenho que avaliar. Eu tenho que ver onde que está vindo o tipo de exposição e se tem esse tipo de exposição também, tá? Então, quando você faz o estudo transversal, existem algumas etapas. É um momento onde você tem que pensar na amostra, quantas pessoas que vão representar essa população, né? Estabelecer alguns critérios para eleger os participantes, né? E pode ser também de forma aleatória. Aí você vai determinar onde serão utilizados, onde que você vai buscar os primeiros dados primários, onde você vai abrir um inquérito, você vai abrir um questionário, ou vai ser com dados secundários. Então, ali você tem que estabelecer um critério para buscar a fonte de dados destes pacientes e como que isso vai ser aplicado. A partir daí, então, você consegue então ter um desfecho no seu estudo transversal. Definido tudo isso, você então vai definir como que vai ser a procedência desse estudo, vai elaborar algum instrumento de coleta de dados e de registro desta população. E depois vai fazer a definição de critérios para classificar e diagnosticar, fazer um diagnóstico situacional da situação dessa população, e depois você também tem que dar um treinamento adequado às pessoas que vão te ajudar, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você treina um grupo, prepara, mostra para ele qual é o foco do estudo, para eles realizarem de forma adequada. Então, por exemplo, eu quero entender por que as crianças, né, no bairro X têm muita diarreia. Então, algum agente causador dessa diarreia está ali no meio, e eu vou tentar buscar esse agente. Então, o estudo transversal, ele busca fazer este tipo de procura de amostragem, né? Ele vai mostrar, então, a prevalência dessa doença ali naquela comunidade. Entender que quais são as diferenças do estudo analítico, o caso controle, e transversal. Então, analítico eu estou analisando, o caso controle eu já tenho um problema estabelecido e eu quero entender o porquê um é acometido e o outro não. E o transversal eu vou buscar o que causou aquela doença dentro de um grupo fechado ou de uma comunidade que pode estar levando àquele surto, de repente, dentro do meu município. É importante também entender que o estudo transversal, ele é bem vantajoso por ser mais simples e mais barato também, né? E você não precisa fazer um acompanhamento de segmento dos participantes. Então, você vai fazer unicamente uma entrevista, tá? E aí isso vai permitir, somente com essa entrevista, analisar mais de um fator de risco ao mesmo tempo. Então, você pode, de repente, você está focado em um fator de risco, mas de repente apareça outros
ao longo da pesquisa que você está fazendo, tá? E aí você consegue ter uma representatividade dessas doenças. E as limitações devido também realizar uma relação temporal entre o fator de risco e doença. Então, pode ser que também, se o seu questionário não estiver bem elaborado, você não consiga descobrir qual é o risco daquela doença e de que fato, qual é a doença que está cometendo ali, ou que essas pessoas estão suscetíveis a ter, né? É importante também que o viés desta pesquisa, então, esteja bem estruturada, né? E que os pacientes que estão sendo avaliados, eles contribuam com as suas informações corretas, né? E aí você vai observar os pacientes que foram expostos, os pacientes que não foram expostos, os pacientes que foram curados, ou os pacientes que foi talvez a óbito, e isso também tem que fazer parte do seu questionário, para você questionar os dados e levantar uma prospectiva daquele fato que você está estudando, tá certo? Perguntas, pessoal? Professor, Oi. em relação a esse estudo transversal, ele é feito pela equipe da saúde da família ou é referente à equipe de endemias, surtos epidemiológicos, coisas do tipo? Ó, o estudo transversal, ele pode ser realizado por qualquer equipe. Aí, quem geralmente faz um estudo transversal? O agente comunitário, quando ele vai cadastrar uma família, ele faz um monte de pergunta para a pessoa que atendê-lo. Isso é um estudo transversal. Um outro exemplo de estudo transversal, nós vamos ter as eleições agora, certo? De tempo em tempo, os noticiários vão apresentar como que está a questão como que eu falo? O IBOP. O IBOP é um instituto de pesquisa e ele vai fazer entrevistas na rua com a população para saber qual é o candidato de preferência delas. E a partir dessa amostragem, eles fazem os índices de gráfico para mostrar quem está na frente e quem está atrás, certo? Então, isso é um estudo transversal. Quando você busca informação em loco, você tem um questionário bem preciso, um questionário bem delimitado às questões assim objetivas, para você determinar qual é o seu objetivo. Então, o meu objetivo na pesquisa do IBOP é determinar quem é o candidato que está na frente, com mais intenção de voto. E a partir aí eu pego uma amostragem aí de 2.000 pessoas, e por níveis de estatísticas, cálculos de estatística, eu chego a um denominador próximo, com um erro de porcentagem de 2 a mais ou 2 a menos de erro, né, de risco de erro no meu cálculo. Então, essa amostragem através da estatística é possível, então, se ter um resultado. E o estudo transversal é exatamente isso, ele busca, então, o problema, ele busca a resposta que às vezes a gente quer e não tem. Então, o estudo transversal ele é bem objetivo e ele vai ajudar bastante nessa questão. Então, a estatística está muito ligada a essas questões aí do estudo transversal. Um exemplo mais comum esses questionários que a gente respondeu para ir para o laboratório, se enquadraria num estudo transversal? Sem dúvida nenhuma, é um estudo transversal. Exatamente. Porque ali você vai delimitar as pessoas que pode ser um risco de contágio do Covid, ou transmissor da doença. E aí você não quer expor as pessoas que não foram expostas à doença. O que você faz? Você faz uma série de perguntas e frente às respostas dessa pessoa, você vai desclassificando as pessoas que podem ser transmissíveis e classificando as pessoas que não têm o risco de transmitir naquele momento a doença. Entendeu? Sim. É bem complexo, né? Mas é muito doido. Mas essas coisas, todos esses tipos de estudos que eu falei para vocês,
são estudos que estão aí na nossa vida e que nós estamos tão focados em outras coisas da nossa vida que nós não percebemos, mas eles acontecem já há muitos anos, desde a época de Hipócrates, quando eu disse lá no início das aulas de vocês, que ele começou com a epidemiologia, ele começou a fazer as investigações. Lógico que ao longo dos anos, as investigações elas foram tomando outros percursos e foram demilitando ou buscando outras formas de se chegar a um senso comum. Então, quando a gente fala de chegar a um senso comum, é um modo onde você consegue trazer informações capazes de fazer a modificação de um estado de pandemia, por exemplo. Então, o estudo epidemiológico, seja o de corte, seja o transversal, seja o analítico, todos esses estudos, eles têm o mesmo objetivo, trazer soluções. E aí, quando ele te traz essa solução, você consegue eliminar um problema. E quando você elimina um problema, aparece outro problema, e aí se inicia um novo estudo para resolver aquela questão. Então, a questão da Covid, então, é um estudo onde já teve transversal, onde já acontece o de corte, onde acontece o caso controle. Eles estão acontecendo a todo tempo por vários pesquisadores no mundo inteiro, porque as questões, os questionamentos, eles vão aparecendo. Será que como que se determinou o grupo de risco para a Covid? Né? Por quê? Foi um estudo de caso controle, no caso. Porque eu já tinha um problema e eu queria entender como que estava acontecendo isso. Quais são as pessoas que poderiam ser acometidas? E a partir desses estudos, então, você vai tendo a determinação desses fatores. E aí esses fatores vão contribuir para essas informações. E aí, quando chega num senso comum, chega no final dela, você delimita e aí fala, opa, então esse vírus aqui, ele causa mais incidência em pessoas com hipertensão, em pessoas imunossuprimidas, em pessoas idosas. Essas pessoas acabam sendo classificadas como grupo de risco e pessoas não tão suscetíveis, né? Pessoas que estão aí com metabolismo adequado, pessoas mais jovens, têm menos risco. Menos risco naquelas, porque hoje nós temos pessoas que estão dentro do grupo de risco, como lá tá os pacientes de HIV. Os pacientes de HIV estão lá porque eles são pacientes imunossuprimidos, mas se o paciente de HIV ele tem uma adesão adequada do seu tratamento, ele trata bem, ele tem uma carga viral alta, seu sistema imunológico está alto, o risco dele é igual de uma pessoa que não está tendo risco, que está fora do grupo de risco. Então, isso é muito relativo. Então, essas diferenças dos estudos, elas vêm trazer esses questionamentos e as respostas que precisamos para enfrentar a doença ou testar uma medicação nova, uma vacina nova. Eles contribuem para tudo isso na nossa vida. Tá? Para quem for trabalhar na pesquisa, quiser se tornar um pesquisador, então vai utilizar bastante esses métodos para chegar a uma resposta comum. Por exemplo, eu estou fazendo mestrado. No mestrado, então, eu tenho que fazer uma dissertação. Eu escolho um tema e, em cima daquele tema, eu vou ter que fazer uma série de pesquisas. E eu vou buscar essas pesquisas, esses métodos ou essa investigação através dos dados epidemiológicos. Tá? Então, a partir daí que eu trago todas as informações ou as respostas que eu quero defender ali na minha tese de dissertação. Tá certo? Certo. Mais perguntas? A educação física hoje está calada. Estão tudo com sono. Estão tudo de moletom esperando sair para se aquecer. Eu já falei demais, já. Vou deixar o pessoal falar um pouco. Como que é? Não entendi. Não, é que eu já falei demais hoje, professor. Tem que os meus amigos falar um pouquinho também. Os seus amigos só querem ficar calado. O Gabriel tá quieto, o Silvio tá aí quietinho, então tudo, ó. Eu tô aqui só ouvindo. Só ouvindo, imaginando. A Geiciane, então, ó, tá quietinha, calada hoje. Eu tenho até uma pergunta, professor.
Não. Pode falar, Gessiane. Então, professor, eu tô quietinha assim porque eu tô com dor. Tá com dor, Geiciane? Professor, eu fui no médico ontem, mas não adiantou, não. Eu Eita, tenho que pagar um especialista, porque meu joelho não tô aguentando mais, não. 6 meses nossa com senhora. dor, professor. Eu tô achando que é bem, bem grave. Ixi, é importante fazer uma ressonância e entender o que está acontecendo, né? Sim. Isso aí. Quem ia Tá tudo falar? certo. Não eu, professor, eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer. Quando você falou especificamente, né, como exemplo, o pessoal do grupo de HIV a respeito do Covid, eu ouvi dizer, né, não pesquisei, que as pessoas que adquiriram o HIV, elas eram menos propensas a adquirir isso. É verdade isso, professor? Você sabe disso? Saiu um estudo, né, mas ainda não está comprovado, porque parece que os antirretrovirais que eles tomam não deixa que o vírus do Covid ele se manifeste no corpo, né, no metabolismo dessa pessoa. Mas isso também está em pesquisa no momento, tá sendo pesquisado. Tá? Ainda não tem uma resposta, mas saiu uma nota falando sobre isso, mas ainda não tem nada confirmado. Entendi. E eles estavam atribuindo isso a um dos remédios, né, do coquetel, eles não sabiam qual ainda, né, até onde eu entendi lá. Exatamente, uma das medicações que o HIV faz, porque eles fazem uma associação de drogas, né? E eles não sabem qual é a medicação que pode estar beneficiando os pacientes de HIV, né? Entendi. Então, Aí, essa pesquisa... Pode falar, Del. Não, pode falar. Então, aí dentro disso, essa pesquisa, professor, que fazem desse jeito aí, né? Você pesquisa uma doença em cima de outra doença para descobrir qual o remédio, que nome que dá aí, né? Que categoria que se encaixa. Na verdade, não seria uma randômica, seria um estudo, como que eu posso dizer, um estudo caso-controle. Seria caso-controle já. Você já tem um problema e você quer entender, em cima daquele problema, quais são as possibilidades daquela pessoa ter o outro problema. Então, você já tem um fator crônico e aí você tem um outro fator novo e você quer comparar uma doença com a outra. Qual que é o risco que está acontecendo ali? Entendi. Que é diferente da tese do microcefalia das mulheres que desenvolviam. Deixa eu ver se eu entendi, né? Umas desenvolviam, outras não, né? Os filhos desenvolviam e outras não. Exatamente. A microcefalia, em algumas mulheres que teve Zika, os filhos nasceram com micro e as outras não. No caso do HIV, é a mesma coisa. O paciente tem HIV, mas desenvolveram o COVID e outros não. Mas aí eles vão entender como que foi essa prevalência, quantos casos teve e quantos casos não teve. E aí eles também estão fazendo um estudo, isso é estudo caso-controle. Entendi. Aí eles vão fazer os comparativos de droga, eles vão fazer o comparativo de carga viral, se está indetectável, se o CD4 está alto, o CD4 que é a célula de defesa do linfócito T. Então, tudo isso vai ser comparado para chegar a um resultado. Professor, oi. Esse caso também, assim como o exemplo da dengue, entra no estudo analítico experimental também, né? Entra tanto Pode entrar. No estudo do caso controle, como também no analítico experimental, né? Sim. Na verdade, Aline, neste momento nós estamos tendo em curso todos os tipos de estudos, né? Frente a todas as questões que não estão resolvidas ou não têm resposta. Então, eu estou buscando informações da questão do estudo comportamental, de tudo, né? Então, eu já tenho um problema, já tenho hipótese levantada, já tenho doenças, e aí eu estou desenvolvendo várias linhas de estudo,
e cada uma de uma forma ou buscando um tipo de resposta. Lógico que, no caso do COVID, você vai precisar de mais tempo. Então, os estudos de corte são mais utilizados neste momento, os experimentais na questão da vacina. Então, eles estão acontecendo em vários momentos aí, de várias formas. Tá? O estudo caso-controle também está acontecendo, no caso do paciente HIV, né? Entre outros doentes também, o renal crônico, o transplantado, todos esses pacientes também estão sendo estudados de alguma forma. Ou seja, professor, eles buscam, os cientistas, eles buscam em todo o tipo de patologia, né? De possibilidade. Possibilidade. Eles trabalham sobre as patologias, todas as doenças já existentes e as possibilidades, né? No fim de todos esses estudos que eu apresentei, eles visam as possibilidades da doença e ter respostas, às vezes mais rápidas e às vezes mais demoradas, porém, eles vão chegar no mesmo momento de se ter uma resposta, né? É porque algumas coisas têm que ser analisadas por um tempo maior, né? Não dá para ser imediatista, né? No caso do último estudo que eu falei do transversal aí. Mais perguntas? Tranquilo. Não? Pessoal, então, neste momento a gente encerra a sessão 2, né? A próxima sessão será 3. Então, essa sessão 3, ela vai começar a ser iniciada a partir do dia 13 de outubro, que na semana que vem, que é a primeira semana de outubro, vai ser a semana de avaliações de vocês. Então, vocês vão ter a avaliação de todas as matérias, né? Que vai estar disponível via Forms, na grande maioria, eu acredito. Eu não sei a educação física, como que vai acontecer os outros professores, mas eu acredito também... Também vai ser assim. Vai ser tudo Forms, né? Sim. Porque tem alguns professores que estavam querendo fazer via AVA, e aí estava essa discussão em alguns outros cursos. Mas eu sei que a enfermagem toda será via Forms também. Então, o link vai ficar disponível para vocês na unidade, na sessão, a unidade 2, sessão 2.4, que é a última unidade nossa. E ali eu deixo disponível o link. Esse link, possivelmente, eu já deixo disponível para vocês na segunda-feira. Então, na segunda-feira, possivelmente, eu já deixo aberto lá para vocês poderem começar a fazer essa avaliação, tá? Então, fiquem despreocupados. Na semana que vem, então, a aula não tem teórica, porém, no dia 13 volta, retoma na sessão 3, da unidade 3, tá? Quem quer perguntar? Que eu tô vendo alguém aí com a mão levantada. Eu, Aline. Oi, Professor, Aline. então a avaliação já vai estar disponível no AVA no dia 5 e vai ter até o final do dia 6 para responder. E terá a semana inteira. Isso mesmo. Vou deixar disponível aí por 2 dias para vocês. Tudo bem. Obrigada. Aí semana que vem a gente não se vê, e aí a gente se encontra daqui 15 dias para a nova unidade, e aí já segundo bimestre, né? Aí o tempo está passando muito rápido, daqui a pouco a gente já está finalizando aí novembro. Verdade, professor. Infelizmente. E com a pandemia é mais rápido ainda, né? Pois é, eu vou dizer para vocês, ontem eu tive na faculdade, que deu até saudade daquela sala de aula. Nossa, como eu fiquei. Eu dei aula no laboratório com tanto gosto, que é tão bom ver pessoalmente as pessoas, e Com foi certeza. muito bom. Então, é que essa matéria não tem aula prática, né? Eu não sei vocês da educação física como que estão fazendo com as aulas práticas. Vocês não estão tendo já? Existe uma aula agora, né, Aura? Estão planejando aí para poder, pelo menos uma parte delas, serem presenciais. Ah, vai ser legal. A faculdade também tá vazia, não tinha ninguém. Eu fui pro laboratório dar aula prática ontem e foi bem bacana. Mas lógico que a turma foi reduzida porque muitas pessoas não puderam, através do critério aí de transversal que eu realizei, foi bloqueado algumas pessoas, né? Lógico que essas pessoas elas não terão prejuízo, elas vão ter uma outra atividade não sendo prática para elas. Complementar, né? E isso vai ser uma coisa complementar.
E, professor, sobre aquela situação do prefeito do estado de São Paulo, junto com o governador do estado, que no dia 7, né, as escolas, as universidades poderiam já estar, entre aspas, né, com as atividades normais, se é que pode falar assim. E para vocês não chegou nada disso, professor, ainda? Então, na verdade, assim, todo o problema começou com a questão do ministro da Educação, que ele quer voltar às aulas a partir do dia 7. Mas nós ainda temos um risco muito grande de casos de Covid, embora tenha tido uma redução significativa nesses últimos meses, mas as pessoas ainda estão se infectando bastante. Tem pessoas bem graves por conta da Covid. Alguns municípios ainda estão numa zona amarela, então quer dizer que ainda tem uma circulação ali dessa Covid acontecendo. E você aglomerar essas pessoas dentro da sala é um problema, né? Porque ali eu vou ter pessoas que teve, pessoas que não teve, pessoas que estão, e eu não vou saber. E aí vai fugir do controle e as pessoas vão começar, então os índices de doença vai começar a subir de novo. Então, eu acho que assim, o ano, ele já foi um ano perdido para todo e para todos, na verdade, né? Nós perdemos muitas coisas e, graças a Deus, nós temos ainda a solução da internet, de estar tendo aula remota, mas eu acho que se você praticamente ficou o ano inteiro agora, e em outubro, faltando um mês e meio para acabar as aulas, voltar para a sala de aula, você acha que vai resolver alguma coisa? Não, você só vai aumentar o problema, né? Então, assim, a Anhanguera ainda não se posicionou nessa questão da aula presencial. Eu não sei se eles vão manter isso até o final do semestre. Praticamente nós temos aí agora metade de outubro e novembro. Então temos mais ou menos aí umas 6 aulas para acabar, 6 ou 7 aulas para acabar o semestre. E pronto, que a primeira semana de dezembro vocês estão fazendo prova já, de novo. E acabou o semestre. Então vai resolver agora no finalzinho você voltar e se expor? Não tem porquê, né? Não tem, não justifica. Então, assim, é como a Aline disse, né? A questão da pressão política é uma coisa muito ruim, né? E assim, igual as crianças, nós aqui somos adultos, temos um risco grande. Agora, as crianças voltar para a escola, vai resolver alguma coisa? Não, elas já perderam o ano, elas já estão com uma defasagem de conhecimento tão grande e nós vamos ter um gap de profissão no futuro. Nós vamos ter aí um ano de pausa de pessoas sem se formar no futuro, por conta da Covid. Então, nós vamos ter falta de profissionais no futuro também. Então, olha só quantos problemas vai acontecer lá na frente. Isso é um estudo o quê? Eu pensando lá no futuro. Quem que eu estudo do presente para o futuro? Do efeito para a causa. Ai, cacete, esqueci. Olha, peguei vocês. Aline, salve esse povo, Aline. Vai lá, Aline. Seria caso controle transversal, né? Não. Não? Não. Então já me perdi também. Puta merda, também. Se você se perdeu, aí todo mundo se perdeu, né? Porque... Se perder todo mundo. Vários não. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei aqui o nome, mas ferrou. Se perdeu todo mundo, gente. Peguei vocês no pulo agora, hein? Estudo de corte. Corte, muito bem. Estudo de corte, não. Já anotou fácil aí, hein? Estudo de corte. E o que eu faço ao contrário? Reverso do corte. Não entendi, professor. O estudo de corte é estudo do presente para o futuro. E qual que é o estudo para trás? Que é o estudo do presente para o passado? Esse nome complicado aí que você falou antes. Caramba, eu tô mal. Seria o analítico? Olha aqui, ó.
Caso controle. Ah, sim, Caso caso controle. controle. Então, Aqui, ó. agora vai ficar melhor. Agora sim vai fixar. Do presente para o passado, caso controle. Dá uma setinha aí. Tá. Eu vou postar esse slide, acho que semana passada eu já tinha postado, mas eu vou postar porque eu acrescentei o estudo de hoje também, o último agora, que acho que no outro slide não tem. Aí eu vou deixar lá para vocês no postado também na unidade 2.4. Beleza, professor. Tá bom? Tá Gente, Vou olhar bom. de novo lá, viu, cara? Vou dar mais uma repassada em tudo isso que você falou, e aí eu vou olhar tudo isso. mais perguntas? Por agora, para mim, não. Não? Então, a aula está encerrada, podem ir lá tomar um café de vocês, tranquilamente. E semana que vem, então, a avaliação de vocês. E daqui 15 dias a gente volta com as aulas, então. Ah, tá, peraí, professor, só mais uma perguntinha que eu me lembrei. Claro. Então, há realmente a necessidade da gente estar indo para a faculdade, para fazer algumas coisas lá que estão sugerindo, que nem você também teve que fazer? Dentro Olha, de tudo isso que você falou, que falta um mês e meio para acabar tudo. então, as aulas, assim, se você está apto a frequentar a aula prática, eu acho que é interessante, porque você consegue, na aula prática, assimilar melhor a teoria, Sim. né? Porque falar na aula teórica aqui à distância é uma coisa. Agora, quando chega lá e o professor fala, olha, você estudou isso na unidade 1, que eu falei disso, então coloca aqui na prática, vai, suponhamos a regra do jogo. Como que você tem que compor uma equipe na quadra? Talvez você tenha isso é um exemplo, você tenha isso na teoria e você vê lá os desenhos, tudo, mas quando você vai fazer isso na prática é diferente. Então você consegue assimilar melhor. Se você tiver a possibilidade, estiver apto para frequentar, acho que é interessante. Agora, pensando em uma aula onde você vai ter uma sala com 40 pessoas, e ali pode ter um risco bem grande de transmissão da doença, aí já é um problema. Entendi. Entendeu? Então, é isso que tem que levar em consideração e pensar nessa questão. Ok. Tá certo? Ok. Perfeito. Então, até semana que vem, avaliação. Assim que as avaliações, que eu fechar o Forms, eu faço a correção e lanço a nota lá posteriormente para vocês. Professor, Oi, Aline. só a última pergunta para fixar mesmo. Então, o estudo de corte é o que estuda o presente e o futuro, e o que estuda o presente e o passado é caso controle. Isso. Agora sim fixou, obrigada. Nada. Então, até semana que vem, gente. Aliás, daqui 2 semanas. Obrigado, professor. Qualquer coisa que precisarem, é só mandar e-mail para mim. Tudo bem, professor. Muito obrigada pela aula. Nada. Obrigado. Um bom descanso, boa semana para vocês. Igualmente. Tchau, pro. Tchau, tchau. Bom descanso.